Oi, pessoal. A gente vai fazer então essa revisão de véspera, né, para a prova da Marinha. E aí a primeira coisa, né, que eu já vou dizer para todo mundo, e aí serve para quem vai fazer a prova amanhã, ou se você está assistindo esse vídeo depois, né, para fazer uma revisão também de alguns assuntos. Primeira coisa, gente, deixe suas coisas para a prova separadas, já organizada, tá? Então, caneta, documento, o que você precisa. Procura chegar no local de prova com antecedência, né? Se você está indo para outro lugar fazer prova que você não conheça, já vai hoje lá ver onde que é o local de prova, tudo, para que no momento da prova você esteja tranquilo. Porque, gente, a tranquilidade também, ela faz parte do processo. Se a gente está com a adrenalina muito alta, se a gente está muito ansioso, muito nervoso para a prova, muitas informações que a gente sabe, muita coisa que a gente sabe, nos escapa aí no momento de fazer as questões. Pegue a sua prova, né, quando você receber a prova, comece a ler as questões, né, com calma, já vai respondendo as que você sabe, as que você não souber, pula, vai fazendo todas que você sabe, depois você retorna, então, e vai vendo aquelas que você ficou com dúvida. Então, também é uma estratégia aí para fazer a prova, né? E para não se desesperar, de repente, quando você vê um assunto, que você fala assim, poxa, esse assunto aqui está meio estranho para mim, né? Não me lembro muito bem disso, para não atrapalhar a sua concentração. Então, vai até o final da prova a primeira vez, lendo as perguntas com calma, vendo aqueles assuntos que você sabe, fazendo anotações, né, de alguns pontos que talvez sejam necessários, e depois você passa outras vezes respondendo as questões que você tiver dúvida. Mas vamos lá, pessoal, eu separei aqui alguns materiais, né, algumas perguntas, algumas informações que podem ser importantes para a prova de vocês. Olha só, a primeira coisa, eu coloquei uma questão aqui da Marinha, tá? A gente vai trabalhar com algumas questões, algumas coisas para a gente revisar. E a gente vai, então, relembrando alguns assuntos e também dando umas dicas de como responder. Vamos supor que você chegue na prova e tenha uma questão como essa lá para você, tá? Essa questão fala o seguinte: a avaliação da força muscular, então aqui eu já vou destacar a avaliação de força. Em pacientes sedados, pode ser mensurada por meio da sua habilidade de levantar o membro contra a gravidade em resposta a um estímulo doloroso. Porém, quando o paciente é cooperativo, o MRC faz a pontuação sobre a força muscular periférica. Com relação ao MRC, assinale a opção correta. Pessoal, isso aqui é o importante, ó, destaca MRC e destaca correta, que é o que você tem que encontrar ali de informação. Quando a gente faz isso, a gente já dá foco. Porque se a gente olhar aqui, ó, no começo da questão, ele está falando de paciente sedado. Aí pode ser que no momento você leia aí, você fala, nossa, eu não sei como avaliar a força do paciente sedado, vou pular essa questão. Não, vai até o final, destaca, tá? Quais são os pontos importantes, e aí vamos ver as alternativas, tá? MRC é um assunto que vem caindo muito nas provas e que eu acho que vai cair nessa prova, então é sempre importante revisar esse conceito. Então, aqui nas alternativas fala assim: alternativa A, são avaliados 5 movimentos. B, a pontuação é igual a 60 indica força muscular normal. C, a pontuação varia de 0 a 50. D, cada movimento pode receber no máximo 4 pontos. E E, a flexão da cabeça é um dos movimentos avaliados. Então, você já encontra as alternativas e aí você vai pensando, né? Pô, o que que pode caber aqui de certo ou de errado? Vamos só relembrar, gente, a escala MRC é uma escala que é muito utilizada para avaliação de força muscular de pacientes internados, especialmente pacientes que estão na UTI, mas também pacientes que estão na enfermaria, tá? Pode ser usado também em outras situações? Pode, mas aqui a gente tem essa escala que é muito utilizada nesse contexto que eu disse para vocês. São avaliados 6 movimentos. Então, a gente tem 3 movimentos de membro superior e 3 movimentos de membro inferior, tá? Quando eu volto ali para a questão, então, ó, são avaliados 5 movimentos? Não, são avaliados 6 movimentos, tá? Vamos continuar aqui. Quais são esses movimentos de membro superior?
abdução do ombro, flexão do cotovelo e extensão do punho. Esses são os 3 movimentos avaliados de membro superior. Membro inferior, flexão do quadril, extensão do joelho e dorsiflexão. Então, vamos voltar lá, porque na alternativa E fala flexão da cabeça. Não, não vai ser avaliado, tá? Bem, então, primeira coisa que a gente tem que lembrar são esses movimentos. São movimentos funcionais, tá, gente? Que a pessoa precisa aí para executar suas atividades de vida diária. E essa avaliação, né, essa força muscular vai ser graduada de 0 a 5, que é aquela escala que a gente usa habitualmente na fisioterapia para avaliação, né, de qualquer situação de força, e é uma escala que tem alguns pontos, então, que sempre são importantes da gente lembrar. Grau 0, nenhuma contração. Grau 3, movimento ativo contra a gravidade. E grau 5, força normal, tá? Então, vamos voltar aqui para a questão. Aqui fala assim, na letra D, a cada movimento pode receber no máximo 4 pontos? Não, pode receber no máximo 5 pontos, né? Se a gente pegar aqui também, pessoal, a gente fazer assim, né? São 3 movimentos de membro superior, que vale no máximo 5 pontos, certo? E 3 de membro inferior, que vale no máximo 5 pontos. E aí, 3 vezes 5, 15, né? Só que eu avalio o membro superior direito e esquerdo, o membro inferior direito e esquerdo. Então, a minha pontuação, na verdade, aqui é 30 de pontuação máxima. Se eu somar 30 com 30, 60. Vamos voltar lá para a questão. A pontuação total varia de 0 a 50? Não. A pontuação máxima, que é 60, indica força normal? Sim, é essa a nossa alternativa. Por quê, pessoal? Porque aí eu vou ter, né, 5 pontos para cada grupo muscular e também para membro superior, membro inferior. Então, esses pontos são importantes da gente relembrar da MRC, tá? A nossa alternativa aqui no caso seria a letra B, pontuação igual a 60, indica força muscular normal. E, como eu disse para vocês, esse tipo de questão aparece muito ligada a paciente hospitalar, paciente na UTI, mas também pode aparecer em outros contextos, né? E vem caindo muito nas provas, é importante a gente relembrar para a gente pegar todos os pontos, né, que aparece como referência dessa escala e que vale a pena a gente lembrar aqui. Então, vamos pegar o primeiro ponto. Ó. O MRC é um método simples, de fácil aplicabilidade à beira-leito, de ampla confiabilidade interexaminador, sem custo, de fácil treinamento para a equipe de fisioterapia e tem como finalidade avaliar bilateralmente a força muscular periférica de 6 grupos musculares. Então, 3 grupos de membro superior, como a gente falou, abdutores, flexores de cotovelo e extensores de punho. 3 grupos de membro inferior, flexor de quadril, extensor de joelho e dorsiflexor. A força é graduada de 0 a 5, realizando-se a soma dos 4 membros, sendo que a pontuação de cada membro é 15, a pontuação mínima 0, né, força nenhuma, e a pontuação máxima 60. Aqui só um adendo que não está ali na questão, mas que pode ser importante. É considerado FAUT, que é fraqueza associada à UTI, né, aquele paciente que fica acamado, quando o paciente perde 80% da força muscular. Né? Tem pontuação abaixo de 80%, na verdade, esse seria o texto melhor. Ou seja, qualquer MRC abaixo de 48. Então, esse aqui também é um ponto importante, porque é uma nota de corte, tá? Além disso, pessoal, eu também acho interessante, né, para a prova de amanhã, a gente relembrar, né, todos os pontos aí ligados à avaliação do grau de força, e aí, aqui só aquela tabelinha mesmo de classificação de 0 a 5, tá? E lembre-se, especialmente, então, do grau 0, que a gente já falou, ó, é força ausente, tá? Não se observa sinal de contração. O grau 3, que é força regular, porque a pessoa tem movimento na amplitude normal contra a ação da gravidade. Isso significa o quê, gente? Que aqui para baixo, o 1 e 2 não vence a gravidade. O 1 só tem sinal, né, de contratilidade e o 2 não vence a gravidade. O 3 vence a gravidade e o 5 vai ter
Desculpa, do 3 para cima vai ter. No 4, mobilidade integral com um certo grau de resistência. É subjetivo assim, né? Não é resistência total. E no grau 5, que é o normal, contra resistência acentuada ali, né? Feita pelo avaliador. Olha só, às vezes a banca coloca essa classificação não com o número, mas com o termo. Então vamos lá. Vamos de baixo para cima. Grau 0, força ausente. Grau 1, mínima. Grau 2, fraca. Grau 3, regular. Grau 4, boa. E grau 5, normal, tá? Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque às vezes na prova aparece assim, paciente com grau de força fraco. Ele não fala grau 2. E daí você fica assim, mas o que significa fraco? Então, tenta lembrar, né? Dá uma boa olhada aí nessa tabelinha agora e tenta lembrar dessa nomenclatura também, porque essa nomenclatura ela pode aparecer na prova. E se aparecer lá, o paciente tem grau de força boa, aí você já vai relacionar com o grau 4, tá? E aí, então, é uma outra forma da gente estudar, que é uma outra forma importante e que pode aparecer na prova. Completando aqui, gente, em relação à variação de grau de força. Normalmente, na ortopedia, a gente avalia todos os grupos musculares e a gente pode avaliar músculo por músculo, tá? Então, como assim músculo por músculo? Vamos pensar nos abdutores do ombro. A gente tem o deltoide e a gente tem o supra. Então, pode aparecer lá na prova, né? A avaliação de abdutores do ombro ou pode aparecer avaliação do deltoide, avaliação do supra. Então, na ortopedia, muitas vezes cai assim. Quando a gente fala em avaliação de força muscular na neuro, que é outro ponto importante, na neuro, a gente separa, tá? Quando o paciente tem lesão no sistema nervoso central, então a pessoa teve um AVC, por exemplo, um AVE, muitas vezes avalia, né, na literatura fala para avaliar por grupo, desculpe, por grupo muscular. Então, como a gente está vendo aqui, abdutores, flexores, extensores e assim por diante. Quando a lesão é no sistema nervoso periférico, nos nervos, então nervo axilar, nervo musculocutâneo, nervo mediano, avalia o músculo relacionado àquele nervo. Então, só para a gente relembrar, se eu pego o nervo músculo cutâneo, o músculo cutâneo avalia o bíceps, o braquial e o coracobraquial. Então, se tem uma lesão, uma suspeita de lesão no músculo cutâneo, quais são os músculos que eu tenho que avaliar? Bíceps, braquial e coracobraquial. Quando a gente fala em lesão medular, TRM, a gente usa outra forma, né? Outros grupos musculares, que são os chamados músculo-chave, tá? Que a EISA determina. Então, sempre lembrar os músculos chaves também. Em membro superior, a gente tem 5, em membro inferior, a gente tem 5. E aí relaciona com a raiz. C5, C6, C7, C8 e T1, tá? Para membro superior. E aí a gente vai vendo, né? C5 é bíceps, né? Os flexores aqui do cotovelo. C6, extensor de punho. C7, tríceps. C8, flexor profundo dos dedos. E T1, abdutor do dedo mínimo. Aqui de membro superior eu consigo mostrar. De membro inferior, começa em L2. Então, L2, flexores de quadril. L3, extensor de joelho, quadríceps. L4, dorsiflexores, tibial anterior é o principal. L5, extensor longo dos dedos. E S1, gastrocnêmio. Então, aqui só para a gente dar uma relembrada também, porque esse pode ser um tópico importante, a avaliação de força vem caindo nas provas, né? E sempre é legal a gente ter essa relação. Só pensando ainda na TRM, pessoal, se tiver, né, por exemplo, quando fala assim, paciente com grau de força normal em flexores de quadril. Então, o que que eu tenho que entender se a banca fala isso? Grau de força normal é grau 5, tá? Flexores de quadril
corresponde, aqui no exemplo que a gente está dando, ao nível L2. Então, significa o quê? Que até L2 o paciente tem força normal. De L2 para baixo, eu vou entender que a força está ausente, tá? Então, quando tratar de TRM, sempre lembra disso, que quando fala que o nível é L2, por exemplo, significa que esse é o último grupo aí, né, de músculos com força muscular normal ou de regular para cima. A gente fala 3 ou mais, né? Então, só para a gente relembrar esse ponto e lembrando, né, que a avaliação de força é sempre algo que vem caindo nas provas. Numa prova como a da Marinha, que tem 50 questões só de fisioterapia, a gente tem que estar atento que são pontos que podem ser cobrados, tá bom? Então, aqui a gente revisando esse tópico. Bem, eu coloquei uma outra questão aqui também para a gente dar uma olhadinha e a gente revisar alguns pontos. Então, uma questão que fala o seguinte, já mudando de assunto. De acordo com Sarmento, 2007, histologicamente, a lesão pulmonar na síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA, lembrando, pessoal, que a banca pode colocar SARA, tá? Ou pode colocar SARG também, que são termos aí que vão corresponder a SDRA. E que é um tema que também tem muita chance de cair na prova, por quê? Porque ganhou muita notoriedade nos últimos tempos por causa da pandemia de Covid, né? Mas vamos voltar aqui. Então, na SDRA, é caracterizado pelo dano alveolar difuso e o padrão das lesões envolve três estágios distintos. Então, a banca provavelmente vai falar desses estágios assim. Aqui, né? Assim, assinale a opção correta em relação à fase proliferativa. Destaque correta e a fase proliferativa. Então, aqui a gente tem que lembrar das fases que a gente tem na SDRA, tá? Eu vou revisar outros pontos, mas só para a gente colocar aqui as fases para a gente dar uma olhadinha. Então, na SDRA, a gente tem três estágios patológicos distintos: a fase exudativa, a proliferativa e a fibrótica. Lembra sempre, gente, quando fala exudativa, é uma fase mais aguda, é a primeira fase, porque nesse momento vai ter o processo inflamatório mais desenvolvido. A fase proliferativa seria uma fase subaguda, quando a gente já começa aí um processo de cura, de tratamento, né, de resposta do organismo para aquela lesão. E a fase fibrótica, aqui no caso, seria a fase crônica, quando já está num processo de cicatrização. Lembra que fibrose, cicatrização, tá? Deposição maior aí, né, de colágeno e tal, alteração das fibras, formação de fibrose. Eu posso lembrar disso para outras questões ligadas, né, a processo patológico, a patologia, mas aqui especificamente da SDRA, tá? Então, olha só, fase exudativa, caracterizada por edema intersticial alveolar, bem como pela formação de membrana hialina, ocorre na primeira semana de evolução do quadro. Fase aguda, tá? Um dos sinais de fase aguda, edema. Fase proliferativa, caracterizada pela resolução do edema pulmonar, pela proliferação de pneumócito tipo 2, infiltração intersticial por microfibroblasto e deposição de colágeno. Começa, então, aqui o processo de cura, o processo de resposta do organismo mesmo àquela lesão. E a fase fibrótica, que seria a fase crônica, ocorre em paciente com doença prolongada, lembra? A fase crônica sempre está lá na frente, caracterizada por alterações na arquitetura pulmonar normal, fibrose difusa e formação de cistos. Aqui, então, a gente já tem uma fase crônica, né, com processo aí de complicação. Mas vamos voltar lá para a nossa questão. Nossa questão fala assim: na fase proliferativa, a lesão dos pneumócitos tipo 1 forma a membrana hialina. B, a lesão do pneumócito tipo 2 diminui a produção de surfactante. 3, os neutrófilos lesam a vasculatura endotelial e epitélio alveolar.
D, os alvéolos afetados são preenchidos por exudato rico em proteína. E E, em adição ao dano alveolar, ocorre também a redução da fibrinólise. O que acontece aqui, pessoal? Embora não esteja escrito com a mesma palavra, as mesmas palavras que a gente tem ali atrás, esses três primeiros termos aqui, A, B e C, estão muito ligados à fase aguda, a primeira fase, a fase exudativa, tá? Já quando a gente pega, né, ali a alternativa E, fala em redução da fibrinólise, né? E aí a gente já tem uma fase que não vai acontecer. Por quê? Porque, na verdade, esse momento aqui seria mais relacionado à crônica, à complicação e à formação de fibrose. Então, o que a gente vai ter como resposta vai ser a letra D, tá? Então, exudato, eu sei que isso dá uma confundida com a primeira fase, mas é a forma como a banca colocou, e rico em proteína. Então, o que me chama a atenção é esse ponto aqui do rico em proteína. Por quê? Porque é quando a gente contém, na fase 2 a deposição de colágeno. O colágeno vai representar, então, essa infiltração intersticial. Tá vendo que não estão com as mesmas palavras? E a banca ela pode trabalhar muito isso, ela mudar termos, tá? E aí, pessoal, mesmo que não esteja com a mesma palavra, a gente tem que estar atento ao seguinte: o que se encaixa mais em uma fase, o que se encaixa mais em outra. E aí, então, a gente vai por eliminação, tá joia? E essa seria, então, né, a nossa resposta, e a resposta seria a letra D aqui para essa questão. Só para a gente lembrar um pouco, né, dessa síndrome. E um ponto importante que a gente tem, a síndrome ela é classificada por essa definição de Berlim, e essa definição de Berlim leva em conta o momento que a lesão aconteceu, as imagens radiográficas, a origem do edema e a classificação da oxigenação, do índice de oxigenação, tá? Então, se aparecer uma questão que fala o seguinte, né, um caso clínico que ilustra lá que um paciente teve, por exemplo, COVID, e aí, dentro de uma semana do insulto clínico conhecido, da COVID, os sintomas respiratórios se tornam progressivamente piores. Essa é uma característica da síndrome da angústia respiratória grave, da SARG, ou né, da SDRA. Por quê, pessoal? Tem uma doença inicial e depois desse momento, né, de aproximadamente uma semana, esse quadro piora, tá? Aí você já vai ficando atento, né, que esse paciente pode estar evoluindo para síndrome, tá bom? Imagem. A característica da imagem é opacidade bilateral. Então, o pulmão fica todo branquinho, opaco, né? A gente sabe que o pulmão, ele é mais radiotransparente, ele é mais pretinho no exame de imagem, como a radiografia ou tomografia. E aqui, no caso, ele fica mais branco por conta daquele preenchimento, né, por edema e por fibrose. E esse, para ser SARG, essa opacidade não é completamente explicada por derrame, colapso lobaro-pulmonar ou nódulos. Então, não é explicado por uma outra doença, tá? Bem, outro ponto que pode aparecer lá num caso clínico, a origem do edema. Esse edema, né, que é gerado aqui na síndrome, não é completamente explicado por insuficiência cardíaca ou sobrecarga de fluidos. Opa, desculpa. Por quê, pessoal? Quando tem insuficiência cardíaca esquerda, sobrecarrega o pulmão e gera edema. Quando a pessoa tem sobrecarga de fluidos, por exemplo, a pessoa está encharcada, que a gente fala, ela recebe muito líquido, muito soro, e daí não elimina todo esse soro, pode acumular também líquido no pulmão, tá? Gerar um processo aí de acúmulo de líquido de edema. Só que no caso da SARG, não é nenhuma coisa nem outra que está causando. O que está causando o problema não é o coração, não é o excesso de líquido, o excesso de soro que está sendo dado para o paciente. O que está causando o problema é o processo inflamatório ali da síndrome, tá? Então, algumas vezes é preciso fazer o exame do coração
justamente para ver se não é uma alteração cardíaca, e aqui no caso não vai ser. Já em relação ao índice de oxigenação, ele classifica a gravidade da síndrome. Então, o índice de oxigenação é o quê? É quando a gente pega e divide a PaO2, que foi avaliada lá na gasometria, pela FiO2, que é a quantidade de oxigênio suplementar que a pessoa está recebendo. O que que é normal? O normal é quando a gente faz essa divisão, a gente ter um valor acima de 400, tá? Mas aqui no caso o paciente vai ter valores baixos. Então é SARG leve quando esse valor está entre 200 e 300, é moderada quando está entre 100 e 200 e é grave quando tiver abaixo de 100, né? E aí tem até aqui uma característica que também pode acrescentar para o quadro, que é esse paciente com PIP ou CPAP maior ou igual a 5 centímetros, porque esse paciente já está em tratamento, né? Se a pessoa tem SARG, ela precisa de intervenção, muitas vezes de ventilação mecânica, porque o sistema respiratório dela entra em colapso, tá? Mas aqui, então, pontos importantes que dão o diagnóstico da síndrome e que também já coloca aí qual é o grau de gravidade aí do processo, que é o índice de oxigenação. Só vou dar uma dica para vocês. Se porventura na prova aparecer para você calcular o índice de oxigenação mesmo, a PaO2 pela FiO2, vamos supor que a banca coloque lá que um paciente está com uma PaO2 de 60, tá? E que está com FiO2 de 100%, tá joia? Então, tá com FiO2 de 100%. Para você fazer essa divisão, gente, não divida 60 por 100. Por quê? Essa FiO2 aqui é interessante a gente fazer já a porcentagem, né? 100% não é 100 dividido por 100? Então, na verdade, isso aqui é igual a 1. Por exemplo, aqui então faria a divisão de 100 dividido por 1. Qual é o índice de oxigenação desse paciente? 60. Se ele está com oxigênio 100%, é fácil. Se ele tivesse, por exemplo, se a banca coloca lá que o paciente está com com oxigênio a 40%, então você iria dividir por 0,4, tá? Porque 40% é 40 dividido por 100. Então, se você precisar fazer o cálculo, não divida pelo número inteiro da porcentagem, divida pelo 0,4, 0,6, 0,5 e assim por diante, tá? Só para facilitar a nossa conversa aqui, esse paciente tá com a PaO2 60 e faz de conta que a banca lá coloca que ele está com oxigênio a 50%. Então, o que que você faria, né? Você faria a seguinte divisão: 60 dividido por 0,5, o que dá 120, tá? Então, o índice de oxigenação dele seria 120. Uma dica, então, se você precisar calcular, tá? Fazer esse cálculo para saber qual é o índice. E daí você traz, né? Se o paciente está com 120 de índice de oxigenação, ele está com uma SARG leve, moderado ou grave. 120 está aqui, né? A gente coloca no moderado, tá? Bem, mais alguns pontos para a gente chamar a atenção. Eu gosto muito desse fluxograma aqui. Então, essa síndrome, né? Ela pode ter diferentes etiologias, aqui causas diretas, pneumonia, inalação de tóxicos, embolia gordurosa e aspiração de conteúdo gástrico. E aqui eu vou colocar também a Covid-19, que foi aí nos últimos anos uma das principais causas de lesão direta no pulmão. Causa indireta, sepse, politraumatismo. Também a gente pode ter pancreatite aguda ou overdose. Causa direta, pessoal, doença do pulmão. Causa indireta, uma doença que está atingindo outra parte do corpo da pessoa, mas que está refletindo no pulmão. Fase fisiopatológica, aquela que a gente falou ali que caiu na prova: exudativa, proliferativa e fibrótica.
Definição de Berlim. O que que tem que levar em consideração? Tempo de início, imagem, origem do edema, lembra que não pode ser cardíaco, e o índice de oxigenação. E fatores de prognóstico, né, ou de mau prognóstico, melhor dizendo, idade maior do que 65 anos, etiologia séptica, hepatopatia crônica, relação PaO2-FiO2 que não melhora e também aumento do espaço morto ou do volume corrente. Lembra que espaço morto vai ser o quê? A área que não acontece troca gasosa, tá? Então tem aumento desse espaço morto aí para a gente caracterizar, beleza? Então esses são alguns pontos importantes. Vamos continuar porque é uma síndrome que tem grande chance de cair, tá? E tem bastante coisa aqui para a gente pensar sobre ela. Então, pessoal, existe aí esse fluxograma também sobre as condutas a serem tomadas de acordo com esse diagnóstico da síndrome, tá? Então, a primeira coisa, quando se suspeita da síndrome, é determinar, né, iniciar aquela questão da caracterização pelo critério de Berlim, e aí iniciar a ventilação mecânica. Volume corrente de 6 ml por quilo, então volume corrente baixo, na ausência de acidose metabólica grave. E aqui, como eu disse, né, o screening dos critérios diagnósticos, que é a definição de Berlim. Se a síndrome for confirmada, volume corrente baixo, pressão de platô menor que 30, PIP maior que 5. Esses pontos aqui também eles costumam cair muito em provas, tá? Relação de PaO2, FiO2 menor que 200. Manter a PIP alta, né? Caso a oxigenação melhore, essa é a conduta. Se a relação PaO2, FiO2 for menor que 150, a gente então vai fazer o quê? A gente vai procurar instituir a posição prona, tá? Guarda sempre esse valor aqui, que é um valor também, desculpa, aqui em cima, um valor também que cai muito em prova relacionada à posição prona. E se a relação PaO2-FiO2 estiver menor que 90, pensa-se instituir a ECMO, tá? Em relação a ECMO, gente, vocês estão vendo aqui que é VV, para doença respiratória, a ECMO é veno-venosa. Para doença cardíaca, a ECMO é veno-arterial, tá? Então, aqui, veno-venosa, só para a gente guardar essa informação que pode ser importante. E para completar, né, esse conhecimento que a gente está trazendo agora, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que também costumam aparecer muito em provas, que dizem respeito à instituição de ventilação mecânica em determinadas patologias. Então, quais pontos são mais importantes? No caso da síndrome da angústia respiratória aguda, volume corrente baixo, 4 a 6 ml por quilo, PIP alta, pressão de platô até 30, ou em casos graves até 40. Quando a gente tem uma doença, né, uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, PIP alta, relação INES próxima de 1:1, porque isso melhora a oferta de oxigênio. Se a causa, né, daí da ventilação mecânica for hipercápnica, né, por retenção de CO2, PIP mais baixa e aumento do tempo expiratório. Então, aqui a gente pensa numa relação 1:3, 1:4, 1:5, tá? Porque você aumenta a expiração, a eliminação de CO2. E no DPOC, que também é um caso de ventilação mecânica, que costuma aparecer mais em provas, volume corrente baixo, 6 a 8, a fim de reduzir ao máximo o tempo inspiratório, prolongar a expiração. Então, também, DPOC a gente sabe que quando descompensa, descompensa com hipercapnia, né? Relação de INZs de 1,3, 1,4, 1,5, PIP baixo e fluxo alto. Então, aqui alguns pontos de destaque que pode ajudar também na prova amanhã. Pensa sempre o seguinte, gente, quando eu tendo para hipoxemia,
né? Então, doenças que causarem hipoxemia, diminuição da PaO2, eu vou tender sempre a manter a PIP mais alta, os volumes correntes mais baixos, isso de maneira geral, tá? E em Zs próxima de 1,1. Quando tiver essa tendência para hipercapnia, aí a gente trabalha com volumes correntes mais altos, aqui, né, em relação à hipoxemia, PIP mais baixa e tempo expiratório maior. Talvez isso ajude também na hora de resolver algumas questões, tá? Então, esses pontos aqui, pontos de destaque. Vamos seguir em frente, pessoal. Nessa outra questão aqui, fala de escalas funcionais. Escalas, né, em geral, também vem aparecendo muito em provas. É muito provável que amanhã apareça escala na prova, né, nessa prova da Marinha e outras provas também. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão e relembrar alguns pontos importantes. A avaliação do estado funcional do paciente idoso é o contraponto de um bom atendimento geriátrico. Aí, só a introdução da questão. A escala que leva em consideração a comunicação, a interação social, as atividades domésticas, o trabalho, o lazer, as atividades cotidianas do idoso, ou seja, atividades instrumentais de vida diária, denomina-se escala. Cuidado aqui, pessoal, existe AVD, que são as atividades básicas de vida diária, que eu costumo falar assim, aquilo que a pessoa faz dentro de casa. Desde quando você acordou hoje, então você provavelmente, né, escovou os dentes, fez toalete, lavou o rosto, vestiu roupa, se alimentou. Isso é atividade de vida diária. As AIVDs, como aqui fala na questão, são atividades que pode ter alguma coisa que você faça em casa, mas que você faz fora também. Então, interação social, trabalho, lazer são atividades instrumentais. Em relação às atividades instrumentais, a escala que é utilizada é o índice de Lawton, tá? Então, na hora de responder a questão, presta bem atenção do que a escala está falando, porque muitas vezes quem erra essa questão aqui nem considera Glasgow, Wisconsin, Mini-Mental. Vai errar porque vai colocar Bartel, mas Bartel é AVD, tá? Então, só para a gente separar esse conceito AVD a IVD. E aqui, então, eu trouxe uma série de escalas que o mínimo que a gente deve saber é para que ela serve, tá? Vamos lá, pessoal. Escalas e testes. Teste muscular manual, que é aquele que a gente já falou até lá na frente, né? Como exemplo, as avaliações de força, avalia a força muscular. Índice de CATS, AVD. Índice de Bartel, AVD, tá? Então, esses dois AVDs. E se a gente olhar aqui embaixo, tem também o Klein-Bell, que não é tão comum da gente utilizar, mas que também avalia AVD, aquelas atividades que a gente faz dentro de casa. Índice ou escala de Lawton, aí as atividades instrumentais, tá? E aí outras escalas, pessoal. Escala de Ashworth modificada, tônus, teste de Romberg, equilíbrio estático, escala de Borg, sensação subjetiva de fadiga, de cansaço ou de dispneia. Dinamometria, também a gente avalia a força. Oasis, ansiedade. Levantar da cadeira cronometrado, independência funcional, fraqueza de membros inferiores. Escala de Berg, equilíbrio estático e dinâmico. Cuidado para não confundir Borg com Berg, tá? Porque são coisas completamente diferentes. E para completar aqui, para a gente revisar, eu trouxe também uma série de testes e escalas só de equilíbrio, para a gente saber do que se trata, pelo menos, como eu disse, né? Ter conhecimento do que para que serve nesse momento aqui de reta final de revisão. Então, tem alguns testes: o apoio tandem, que é equilíbrio estático, o time up and go, equilíbrio dinâmico e risco de queda, a escala de Berg, equilíbrio estático e dinâmico, o teste de Romberg, equilíbrio estático, Focus Eficácia, né? Scale International, fez I. Então, falls é queda, tá? Medo de queda. Marcha tandem, equilíbrio dinâmico.
O POMA, marcha e equilíbrio. Índice de marcha dinâmica, aqui até faltou, né? Mas é marcha. E o SF 36, que é qualidade de vida, tá? Então, aqui para a gente relembrar mais algumas escalas, né? Que são importantes aí. E eu separei aqui as que eu vejo mais aparecer nas provas aí nos últimos tempos, tá? E vamos continuar então, né? Dar uma olhadinha aí, que pode te ajudar a responder. Uma outra questão, pessoal, aqui também para a gente trabalhar conceito, mas também para a gente trabalhar resolução, e um outro tipo de questão que pode aparecer na prova, são essas questões de verdadeiro e falso, que depois você tem que marcar embaixo a sequência, tá? Então, o que que é a melhor forma da gente trabalhar? Vamos ler primeiro aqui o enunciado da questão. O ambiente aquático é cada vez mais utilizado para treinamento, intervenção e prática de atividade física. Esse ambiente apresenta características específicas que podem facilitar ou dificultar a execução de movimento. Diante do exposto, marque V para os verdadeiros e F para as afirmativas falsas, tá? Então vamos lá. E depois você marca a correta. Pode aparecer certo e errado, verdadeiro e falso, pode aparecer diferentes formas aqui de questão, mas a forma correta da gente responder é a seguinte. Vamos dar uma olhadinha na primeira afirmativa. Ela fala assim, ó. O empuxo é uma força que tem a mesma direção, que tem a mesma direção da força-peso, produto da massa pela ação da gravidade, aqui está falando da gravidade, mas em sentido contrário. Então, olha só, quando a gente está, né, com o corpo aqui dentro da água, a gente continua sofrendo sempre a ação da gravidade ou da força-peso, só que também a gente tem uma força que é o empuxo. Mesma direção, gente, está na vertical, só que sentido contrário. Uma tá para baixo e outra tá para cima. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Se eu sei que essa é verdadeira, poderia ser qualquer outra, mas se eu sei que essa é verdadeira, o que que eu já vou fazer? Nas minhas alternativas, eu vou lá e risco aquela que poderia, né, que está errada, que o primeiro é falso. E por que que eu vou fazendo isso? Pode ser que eu não saiba a resposta de todas essas afirmativas, mas, pessoal, se eu souber alguma, já vai me ajudar a eliminar questões. E eu eliminando questões, pode ser que eu chegue a uma resposta aí para essa questão antes, né, de ter que chegar até o final, ou mesmo que eu não saiba uma das afirmativas. Então, vamos lá. Vamos ver a segunda. A segunda fala assim: um corpo imerso com densidade igual ou menor que a densidade da água irá afundar. Em relação à densidade, né? Eu lembro daquele programa do Gugu, que é muito antigo, que colocava objetos na água e falava assim: se o objeto ia afundar ou se o objeto ia boiar, tá? Não sei se vocês lembram disso, gente, é muito antigo. Mas a densidade da água é igual a 1. Toda vez que eu colocar um objeto com densidade menor, então, se eu colocar um objeto com 0,8, esse objeto flutua, tende a flutuar. Se eu colocar um objeto com densidade maior, por exemplo, densidade 1,2, esse objeto tende a afundar, tá? Então, aqui fala assim, ó, densidade igual ou menor que a densidade da água, né? Então, menor que 1 irá afundar. Tá falsa essa questão, né? Se a densidade é menor, esse objeto ele tende a flutuar. Então, essa aqui é falsa. Bem, sabendo que essa é falsa, eu vou lá e já elimino a B, né? E aí, gente, mesmo que eu tenha que chutar as outras alternativas, em vez de eu chutar entre 5, eu vou chutar entre 3. É claro que o ideal não é chutar, né? Mas se for preciso, a gente vai ter que fazer isso. Vamos olhar a próxima, fala o seguinte: a força empuxo que atua em o corpo ocorre porque a pressão da água é menor na base do que no ápice do corpo. O empuxo, gente, ele sempre vai ser maior na maior profundidade. Então, assim, o empuxo atua em um corpo porque a pressão da água é menor na base do que no ápice? Não, a pressão da água é maior na base. Então, essa aqui é falsa também. Aí eu procuro
e eu elimino aqui a alternativa C, e se eu olhar, eu elimino a E. Bem, eu já cheguei à minha resposta, né? Aí você otimiza a sua realização da prova, e mesmo que, por exemplo, as outras alternativas você não saiba, não tenha certeza, você já chegou ali por eliminação a resposta para sua prova, a resposta para sua questão. Lembra que o importante na prova não é ficar discutindo com a questão. O importante é acertar a questão. Nem sempre, quando a gente pega e entra com recurso, esse recurso é aprovado, tá? Então, procure acertar o máximo, mesmo que tenha algum ponto ali que você não saiba muito bem, ou que você discorde, tá joia? Mas vamos ver a próxima aqui que fala o seguinte: a força de propulsão atua na mesma direção e sentido contrário ao movimento, facilitando, desculpa, mesma direção e mesmo sentido do movimento. Propulsão é algo que empurra, tá? Então, tá no mesmo sentido, horizontal e na mesma direção. Afirmativa verdadeira. E a letra, a última, né? Aqui, desculpem, a força de arrasto atua na mesma direção, mas em sentido contrário e proporciona resistência. Exatamente isso. O arrasto, ele vai agir no sentido contrário e ele causa, então, um aumento da resistência, uma dificuldade ao movimento. Então, essa aqui é verdadeira também. É quase certo que amanhã, pessoal, cai a questão de fisioterapia aquática. Nas últimas provas, a gente vê caindo muito fisioterapia aquática, tá? E aí é importante relembrar alguns conceitos. Conceitos importantes: empuxo, tá? Que é a força ascendente que trabalha em oposição à gravidade, a gente já explicou ali. Um outro ponto que pode ser cobrado é esse aqui: o empuxo promove alívio da descarga de peso nas articulações. Por quê, gente? Porque ele é como se ele diminuísse o peso, diminuísse a ação da gravidade, ele age contra a gravidade. Pressão hidrostática é proporcional à profundidade e à densidade, portanto, quanto mais profundo, maior a pressão. A pressão hidrostática, ela age ao redor do corpo, e quanto mais fundo tiver, maior a pressão. A pressão hidrostática, ela auxilia o retorno venoso e o retorno linfático, a drenagem de edema. E aqui, um terceiro ponto que eu chamo a atenção é a viscosidade, que ocorre contra a direção do movimento e também é proporcional à velocidade desse movimento e com a área de atrito. A viscosidade e o atrito são grandezas parecidas, tá? Então, se eu estou movimentando para o sentido de lá, vamos falar assim, o arrasto, a viscosidade, né, ela vai agir no sentido contrário. E aí isso promove resistência. Se eu penso em fortalecimento, então se eu penso em fortalecimento, eu uso muito esse princípio do arrasto, tá? Esse princípio da resistência. Para a gente saber mais pontos que podem cair na prova. Dentro da fisioterapia aquática, esses são os pontos aí que eu acho principais, né? Então, a densidade, a gente comentou, a água tem densidade relativa igual a 1, tá? Sempre que o objeto for menos denso, ele vai flutuar, sempre que ele for mais denso, ele vai afundar. Flutuação ou empuxo é a força contrária à gravidade, a gente acabou de falar. Pressão hidrostática, essa pressão ao redor do corpo. Quanto mais profundo, maior a pressão. Viscosidade é promovido pelo atrito do líquido que exerce no corpo, quando o mesmo se movimenta, tá? E influencia o coeficiente de arrasto, a resistência. Fluxo é o movimento da água, ele pode ser laminar ou turbulento. Normalmente, quando ele é laminar, ele facilita o movimento, e quando ele é turbulento, ele dificulta o movimento. Não sei se vocês já fizeram hidroginástica, né? A gente faz muito aí quando viaja, tem aquelas aulas de hidroginástica, e aí muitas vezes faz uma roda e a pessoa vai rodar. Todo mundo no mesmo sentido. Isso gera um fluxo laminar, o movimento fica mais fácil. Aí o professor, o instrutor lá de hidroginástica fala: agora vira para o sentido contrário. Virar para o sentido contrário gira a turbulência, o movimento é mais difícil. Em relação à temperatura,
Então, a transmissão de calor na água, na fisioterapia aquática, é feita por condução e convecção. Pode aparecer as duas coisas na prova, tá? Ou uma ou outra. Os exercícios de mobilidade, controle funcional, temperatura entre 26 a 33 graus, isso de maneira geral, porque varia muito na literatura, mas a fisioterapia aquática, ela tende a acontecer em temperaturas mais altas, e exercício de condicionamento, como uma aula de natação, por exemplo, temperaturas mais baixas. Bem, pessoal, esses pontos aqui eu trouxe relacionados a questões que eu acho que são pontos importantes da gente rever e também já dando dica para ajudar vocês a responder as questões, né? E o ponto que eu chamo a atenção lembra de passar a prova toda, de respondendo as que você sabe, de fazendo marcações, anotações, né? E também de eliminando as alternativas que você acha que está errada, que você tem certeza que está errada. Isso vai ajudando muito aí a você chegar, né, numa construção de prova como um todo. A prova da Marinha é uma prova longa, é uma prova difícil, 50 questões só de fisioterapia, é cansativo. Então, procure estar descansado, bem alimentado, baixar a adrenalina antes de começar a prova, chegar antes no local, ajuda. E agora, gente, alguns pontos de revisão apostas, tá? Então, aqui alguns pontos que eu acho que podem ser importantes da gente relembrar coisas muito pontuais para refrescar a memória mesmo e que podem estar na prova. Então, olha só, incontinência urinária é algo muito comum nas provas. Principais coisas que eu tenho que saber, tá? A gente tem três tipos principais de incontinência: incontinência urinária de esforço ou de estresse, incontinência urinária de urgência e incontinência urinária por hiperfluxo ou transbordamento. Esforço ou estresse é a que mais cai. Característica: perda de urina por aumento de pressão abdominal na ausência de contração do detrusor. Sintoma: perda de urina ao realizar atividades como tossir, correr, espirrar e subir degraus, tá? Pontos de destaque. Incontinência urinária de urgência. Característica: eu tenho hiperatividade do detrusor. Então, enquanto a gente está armazenando urina, chama fase de enchimento da bexiga, o detrusor tem que ficar quietinho, né? A gente tem que ter baixa pressão, pouca contração do detrusor. No caso da incontinência urinária de urgência, você tem hiperatividade do detrusor. E aí a pessoa sente vontade iminente de urinar o tempo todo, tá? Essa aqui vai ser a característica. E a incontinência por hiperfluxo ou transbordamento, a gente já tem o contrário, hipoatividade do detrusor. Ou pode ser também uma compressão da uretra, o que é muito comum nos casos de hiperplasia prostática, né? Aumento da próstata no homem. Então, nesses casos, a pessoa vai ter perda de urina por transbordamento, ou seja, a bexiga enche, 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 enche até transbordar, tá? Então, primeiro ponto aí de destaque. Um outro ponto que eu acho importante sempre lembrar para as provas e que pode aparecer é a diferença da lesão do neurônio motor inferior e do neurônio motor superior, tá? Aqui a gente vai falar de vários assuntos. Lesão do neurônio motor inferior, lesão nervosa periférica. Então, eu penso em lesão do plexo braquial, do plexo lombo-sacro, de nervo craniano. Eu penso em síndrome de Guillain-Barré, que são os principais casos. Lesão do motoneurônio superior, lesão que envolve o cérebro, as vias motoras, né? Ou a medula. Então, principais casos: AVE, TCE e TRM, trauma raquimedular. Esclerose múltipla também. Então, aqui só para a gente localizar, caso apareça exemplos de doença. O que é característico da lesão do neurônio motor superior? Pessoal, primeira coisa para lembrar: perda de força é característica de lesão de qualquer motoneurônio, tá? Por quê? Neurônio motor, olha o nome dele. Lesionado, a pessoa perde força. Mas no superior, eu tenho sinais de hiperatividade. Então, eu tenho hipertonia elástica, que é a espasticidade, hiperreflexia superficial, sinal de Babinski, e profunda, né, aquela que testa com martelinho, e presença de clonos.
Na lesão do motoneurônio inferior, eu tenho sinais de diminuição. Então, hipotonia ou flacidez, hiporreflexia e atrofia muscular. Então, superior, hiperatividade, inferior, hipoatividade. Agora, não se esqueçam, a força, o controle motor sempre vai estar prejudicado porque é lesão de motoneurônio. Mas lembre-se dessa característica. Aqui, falando do tônus. Então, tônus também é um tópico que vem caindo muito nas provas, e eu acho essa tabelinha aqui especialmente interessante da gente lembrar. A gente tem dois tipos de hipertonia e um tipo único de hipotonia. Hipotonia é sempre a mesma. Quais são os tipos de hipertonia? A hipertonia elástica, a plástica. E hipotonia, como eu disse para vocês, é a hipotonia. O que é importante de saber? Local de lesão, sinal, característica e sinônimo. Então, vamos lá. Quando eu falo em hipertonia elástica, lesão de motoneurônio superior, sinal do canivete, aumento do tônus nos músculos antigravitacionais, velocidade dependente, as bancas perguntam muito sobre essa questão da velocidade, e o sinônimo é espasticidade. Quando eu falo em hipertonia plástica, acontece no Parkinson, sinal do cano de chumbo da roda denteada, aumento do tônus em todos os músculos, então tanto em agonista quanto antagonista, com leve predomínio flexor, e o sinônimo é rigidez. E quando eu falo em hipotonia, gente, não existe hipotonia leve, grave, hipotonia é sempre hipotonia. A gente estuda mais na lesão do motoneurônio inferior, não tem um sinal com nome característico, mas o que aparece, não tem um sinal, né, com nome específico, mas o que aparece de característica, diminuição da resistência ao movimento passivo. E o sinônimo é flacidez, tá? Então, guarde essa imagem visual da tabelinha, é muito comum várias perguntas que envolvam diretamente o neurônio motor, né? Ou que falem do Parkinson, por exemplo. E aí, essas características vão ajudar na hora de responder as questões. Um outro tema que eu acho interessante de trazer aqui para essa revisão. Essa escala aqui, que é uma escala do estado funcional pós-Covid, chama PCFS, tá? Então, o que que é isso, gente? É uma classificação para síndrome pós-Covid, que é algo também que é interessante da gente saber, né, que pode cair na prova. Então, síndrome pós-Covid, Covid longa, pacientes que ficam com sintomas depois de passarem pela crise aguda, ou pacientes que tiveram, né, os casos graves de Covid, pode carregar esses sintomas para frente. E aí, essa escala vai abranger aspectos funcionais, tá? Aspectos de função. Por isso que é tão importante para a fisioterapia, que é o que a gente trabalha. Essa escala varia de 0 até M. Então é diferente, né? Tem 0, 1, 2, 3, 4 e M, que é morte, tá? 0, nenhuma limitação, M, morte. Então a gente pode ver, né, que vai do mais leve, claro, até o estado pior que pode acontecer. Bem, vamos lembrar, conhecer essa escala, né? Ou relembrar. 0, nenhuma limitação funcional. 1, limitação funcional muito leve. 2, limitação funcional leve. 3, limitação funcional moderada. 4, limitação funcional grave. Cuidado com o 1 e o 2, tá? Por quê? Muito leve e leve. Então, às vezes, a gente passa do leve para o moderado para o grave e esquece desse muito leve e pode fazer diferença na hora da prova. E aí vai ter as características, gente. Vamos ver 0 primeiro, ó. Sem sintoma, dor, depressão, ansiedade. Muito leve. Todas as tarefas diárias em casa e no trabalho podem ser realizadas com a mesma intensidade, apesar de alguns sintomas, dor, depressão, ansiedade. A leve. Tarefas e atividades diárias em casa e no trabalho podem ser realizadas em menor intensidade ou são ocasionalmente evitadas devido à dor, depressão ou ansiedade. 3, tarefas diárias em casa ou no trabalho foram modificadas
estruturalmente, né, reduzidas devido aos sintomas. E grave, é necessário ajuda, é necessária assistência para as atividades de vida diária, tá? Então, gente, tenta dar uma relembrada desses pontos, que são pontos que podem ser importantes para a prova, né? Então, fica aí visualmente, lembra, né, dessa diferença, especialmente entre muito leve e o leve. O muito leve, a pessoa realiza as atividades, apesar de poder ter alguns sintomas. E o muito leve, menor intensidade. Moderado, modificou tarefa. Grave, precisa de ajuda, tá? E o último aí que seria a morte. Então, um outro ponto para revisão. Próximo ponto para revisão, tá? Como eu disse para vocês aqui, algumas pitadas, né, de informações, só para refrescar a memória. Posição prona, tá? Também é um tema que vem caindo muito nas provas. A posição prona, via de regra, deve ser utilizada precocemente, até nas primeiras 48 horas, de preferência nas primeiras 24 horas, em pacientes que apresentam SDRA e alteração grave da troca gasosa. Lembra, pessoal, que a gente já comentou um pouquinho sobre isso? O que caracteriza essa alteração grave da relação da troca gasosa? Aquela fração inspirada de aquela relação PaO2 FiO2, né, o índice de oxigenação inferior a 150. Então esse é o ponto de corte, né, que indica que a posição prona deve ser instituída quando não tiver contraindicação. Quando adotada, a posição deve ser mantida no mínimo por 16 horas, podendo atingir 20 horas antes de retornar o paciente para supino. Então, estou chamando a atenção aqui, ó, para esses pontos que estão grifados, que são pontos todos que caíram nas provas nos últimos tempos, tá? Também, gente, coisa mais difícil, porque tem muita contraindicação. Mas a gente tem que estar atento. Existem contraindicações absolutas para a posição prona e relativas. Contraindicação absoluta. Eu tentaria memorizar o máximo possível as absolutas. Eu já vou explicar por quê. Então, arritmia grave aguda, fratura pélvica, pressão intracraniana não monitorada ou significativamente aumentada, fratura vertebral instável, esternotomia recente e peritoneostomia, cirurgias na parte anterior aqui do corpo, arritmia, fratura pélvica, aumento muito grande da PIC, ou fratura de vértebra instável, gente, porque você corre o risco, né? Se a vértebra ainda não foi feita a cirurgia para artrodese da vértebra, corre o risco de uma lesão medular ou piorar uma lesão. Contraindicações relativas. Vocês viram por que eu falei que é mais fácil a gente saber a absoluta? Porque se cair a relativa, tem muita coisa, né? E a banca, a Marinha, ela pergunta isso, detalhes, tá? Então, relativa. Vamos passar aqui só para a gente criar uma memória de curto prazo. Difícil manejo das vias aéreas, cirurgia traqueal ou esternotomia nos últimos 15 dias, né? Então, a esternotomia, tanto a recente, aí é absoluta, mas até nos últimos 15 dias pode ser relativo. Traqueostomia, menos de 24 horas, dreno torácico anterior com vazamento de ar, trauma ou ferimento na face grave ou cirurgia facial nos últimos 15 dias, cirurgia oftalmológica ou pressão intraocular aumentada, opa, aqui em cima. Instabilidade hemodinâmica ou parada cardiorrespiratória recente, marca-passo inserido nos últimos 2 dias, marca-passo fica também na parte anterior, né? Dispositivo de assistência ventricular, balão intraórtico, TVP tratada por menos de 2 dias, hemoptise maciça ou hemorragia pulmonar, que requer um procedimento cirúrgico ou intervencionista imediato, diálise contínua, lesões graves da parede torácica ou fratura de costela, cirurgia cardiotorácica recente ou tórax instável, politrauma com fratura não estabilizada, gestação, cirurgia abdominal recente ou formação de estoma, que é quando, por exemplo, coloca uma bolsa de colostomia, tá? Cifoescoliose, osteoartrite ou artrite avançada,
Peso corpóreo superior a 135 quilos, né, dificulta essa realização da posição prona, e pressão intraabdominal maior que 20. Então, esses pontos de destaque em relação à posição prona, mas especialmente, gente, e esses detalhes aqui, tá? Vem caindo muito em provas. E aí, se a banca muda um valor, né? Em vez de 48 horas, 72 horas, em vez de PaO2 inferior a 150, superior a 150, isso pode alterar aí a resposta, tá? Bem, outro ponto que eu acho importante para a prova, fases de reabilitação cardíaca, tá? Então, sempre lembrar que nós temos na reabilitação cardíaca 4 fases, e a primeira fase é intra-hospitalar, tá? Sempre lembrar disso. As outras fases são ambulatoriais. Então, fase 2, ambulatorial, da alta hospitalar até 3 meses. É uma fase de acompanhamento supervisionado direto individual. Fase 3, ambulatorial, de 3 a 6 meses. Acompanhamento supervisionado, que pode ser em grupo. E fase 4 ambulatorial, de tempo prolongado, que pode ser um acompanhamento já mais distante. Aquele paciente, por exemplo, que vai continuar fazendo uma atividade física, afinal, ele é cardíaco, né? Ele teve uma doença, uma lesão, uma alteração cardíaca que precisa manter a atividade física aí para o restante da vida. Além desse ponto, gente, a estratificação de risco na reabilitação cardiovascular também aparece muito nas provas. E isso aqui eu acho difícil, tá? Mas a gente precisa passar. Então, a estratificação de risco leva em conta alguns pontos, ó. Evento cardiovascular ou intervenção cardiovascular ou descompensação clínica, tá? Vai ser em relação ao tempo desse evento. Capacidade funcional, sinais e sintomas de isquemia miocárdica, né, o limiar isquêmico, sintomas e outras características. Então, são esses os pontos que vão pesar na estratificação de risco. E o paciente pode ser classificado como alto risco, risco intermediário ou risco baixo. Bem, o que é fácil, gente? Alto risco, evento cardiovascular com menos de 8 semanas, 8 a 12. Intermediário, superior a 12, baixo risco, superior a 6 meses. Então, esses são os pontos de corte para quando a pessoa teve, por exemplo, um infarto. Teve infarto há menos de 12 semanas, alto risco. Teve infarto há mais de 12 semanas, risco intermediário. Teve infarto há mais de 6 meses, risco baixo, tá? Esse ponto é que eu acho fácil. Os outros pontos são um pouquinho mais difíceis. Então, quando a gente pega a capacidade funcional, é levado em consideração o teste ergométrico ou o teste de capacidade cardiopulmonar de esforço. Então, isso gera para a gente uma capacidade funcional. No teste ergométrico, menor que 5 é alto risco, 5 METs, 5 a 7 intermediário, maior que 7 baixo risco, tá? Então, lembra que o ponto de corte aqui é 5. 5, 5 a 7, 7, tá? Tenta fazer essa memória visual. No teste cardiopulmonar de esforço, que é um teste que é um pouco mais completo, que avalia, né, o VO2, então, tem uma classificação que é gerada nesse teste, que é a classificação de Weber, tá? Então, alto risco, Weber CD, VO2 menor que 60. Tenta guardar aqui, ó, o 60, tá? No intermediário, Weber B, VO2 de 60 a 85. E no baixo risco, o Weber A, VO2 85. Então, tenta lembrar, né, do 60 e do 85, tá? Porque isso vai ajudar na hora de responder questões, beleza? O Weber, quanto mais alto risco, maior aí a letra, né? CD alto, B intermediário, A baixo. E geralmente a gente só precisa saber essa questão, né? Ai, desculpa, vou ter que limpar aqui, pessoal, para eu conseguir só colocar aqui e separar.
Sinal ou sintoma de isquemia miocárdica. Então, a pessoa faz o exercício, faz a avaliação e tem sintomas, né, de isquemia. Tem dor torácica, tem sensação de opressão, tem cansaço muito intenso, né? Tem sintomas aí que o coração está em isquemia. Então, alto risco, quando isso acontece no teste de esforço a 6 METs e no teste cardiopulmonar abaixo de 15, intermediário acima de 6, acima de 15 e no baixo risco é ausente, tá? Então, baixo risco, ó, não vai ter sintoma de isquemia, não vai ter sintoma geral, tá vendo? Isso pode ajudar. Já no alto risco, tem sintomas com esforços menores e no médio com esforços intermediários. Mas isso eu sei que é mais difícil, tá? Quando a gente fala em sintomas aí que está relacionado à insuficiência cardíaca, IC, ou, desculpa, a isquemia cardíaca ou angina. Então, a gente vai ter aqui, na classificação, né, de alto risco, aqui, classificação funcional 3 e 4, angina também 3 e 4. No intermediário, classificação funcional 1 e 2, angina 1 e 2, e no baixo risco ausente. E outras características que pode ter, que são importantes, alto risco, paciente que tem insuficiência renal e faz diálise, queda da saturação ao esforço, arritmia ventricular. No intermediário, de acordo com a avaliação médica, pré-participação, e baixo, de acordo com a avaliação médica. Então, assim, gente, o que acaba caindo mais nas provas é a questão das semanas, tá? Então, tenta criar uma memória aí, e a questão da capacidade funcional. Então, felizmente, esses dois pontos são os que costumam cair mais. Então, são os pontos que eu acho que é interessante de você tentar registrar, fazer um registro aí fotográfico, caso caia a classificação de risco. E aí são questões muitas vezes difíceis, porque tem muito número, né? Muito limite aí do alto para o médio e tudo mais, tá? Mas esses dois pontos aqui que eu marquei em cima são os que mais caem. Continuando, pessoal, aí pontos finais para a gente relembrar, tá? Artrite reumatoide vem caindo muito nas provas, e aqui a gente tem um flashcard, né? Daqueles que a gente já estudou, quer dizer que daqueles que vocês já têm disponível. Pontos importantes, né? Revisar por flashcard, gente, é ativar a memória de conhecimentos que você já tem. Mas aqui tem termos que podem cair na prova e que às vezes você faz uma memória visual importante. Então, assim, ó, falou em artrite reumatoide, né? Quer dizer, falou numa questão, no enunciado, que a pessoa tem fenômeno de Renault, nódulo subcutâneo, síndrome de Sjögren, e associou com mais algumas características, muitas vezes você pode já relembrar, fazer essa memória da artrite reumatoide, tá? Características, então, ó, conceito, doença inflamatória crônica soropositiva, que altera o fator reumatoide, né, o fator reumatoide presente, e multissistêmica, então avalia, ataca vários sistemas do corpo. Acomete as articulações sinoviais, principalmente mais distais, de forma simétrica. Muitas vezes a banca coloca características desses pontos aqui principais e pede para você assinalar a que doença corresponde, tá? Manifestações articulares. Também é o outro ponto importante da artrite reumatoide. Poliartrite, né? Então, artrite em várias articulações sinoviais de padrão simétrico e aditivo, ou seja, vai somando ao longo do tempo. Rigidez matinal, né? Mão em dorso de camelo, desvio ulnar dos dedos, que chama dedos em ventania, e também há outras alterações como dedo em botoeira e pescoço de cisne. Alteração radiológica, erosões ou descalcificações localizadas em radiografia de mão e punho. Os locais primariamente acometidos, as radiografias costumam ser as articulações metacarpo-falangianas, especialmente
a segunda e a terceira, e a metatarsofalangiana, especialmente a quinta. Também interfalangianas proximais e processo estiloide da una e do rádio. E os critérios médicos, tá? Então, gente, aqui eu coloco 2 asteriscos, tá bom? Feeling, tá joia? Que vai cair na prova amanhã. Diagnóstico médico, tem que ter 4 dos 7 diagnósticos para ser diagnosticado, né, caracterizado como artrite reumatoide. Rigidez matinal prolongada, mínimo de 60 minutos, artrite em 3 ou mais articulações, artrite de mãos e punhos, né? Então, essas 3 ou mais articulações têm que envolver mão e punho, artrite simétrica, né? Igual de um lado e do outro, nódulos reumatoides subcutâneos, presença de fator reumatoide sérico, né? Uma que chama doença soropositiva, tem presença de fator reumatoide, e alterações radiográficas características, que daí são essas que a gente falou, tá? Então, tem que ter 4 dos 7 critérios para diagnóstico de artrite reumatoide, tá? No mínimo 4. Bem, primeiro ponto, então, primeiro flashcard. Segundo flashcard importante, gente, Covid-19. Covid-19 caiu bastante na última prova e também é um ponto de destaque que a gente tem para essa prova que vai acontecer, tá? Então, pontos para a gente relembrar. Vamos começar aqui em cima, só a caracterização, né, do vírus. Então, SARS-CoV-2 tem capacidade de infectar várias células, por causa da proteína Spike S, causa resposta inflamatória com liberação de citocina no tecido infectado. Além disso, semelhante às outras doenças virais respiratórias, a SARS-CoV-2 pode causar linfopenia profunda. Atuação fisioterapêutica, mobilização precoce, manobra de expansão e higiene brônquica, VM, VNI, posicionamento funcional e reabilitação cardiopulmonar depois que o paciente tem alta, né, aquele processo todo. Instituição de VM, pessoal. Então, atenção aqui, porque tem alguns critérios para a instituição de VM, que é o ajuste inicial da VM, que pode ser importante, tá? Então, o que é recomendado? Começar com modo de pressão controlada, volume corrente de 6 ml por quilo, pressão positiva expiratória, PIP inicial de 15, PIP alta, frequência respiratória de 20 a 24, tá? Com volume corrente de 7 a 10, pressão de distensão, drive pressure até 15, alvo inicial da SpO2 é 95, 96, né? Desculpa. Alvo inicial do dióxido de carbono final na expiração é entre 30 a 45. A COVID é uma doença hipoxêmica. Lembra que eu falei das características que a gente utiliza em doença hipoxêmica? Então, quando tem diminuição do PaO2, é volume corrente baixo, PIP alta, e aqui, né, relação INES, o mais próximo de 1:1, por isso que a frequência respiratória é alta, justamente para oferecer o máximo de oxigênio possível, tá? Mas tem características importantes. O que cai muito em prova, gente, é da drive pressure, tá joia? Então, drive pressure ali, a pressão de platô é menor, né, do que 15, até no máximo 15, melhor dizendo, tá? Posição prona, a gente já chamou a atenção para os pontos principais, inicialmente, né, de preferência nas primeiras 48 horas, de preferência nas primeiras 24, caracterização da PaO2 FiO2, ai, desculpa, menor que 150, quando adotada, mantida por 16 horas até 20 horas. Oxigênio terapia, catéter nasal, utilizar até 5 litros por minuto, sem necessidade de umidificação, e depois a máscara com reservatório não reinalante de 10 a 15 litros. E aí, o ideal é manter a SpO2 em 94. Então, normalmente na oxigênio terapia vai do catéter nasal para máscara com reservatório não reinalante. VNI, algumas características. Não é a estratégia ventilatória de primeira linha. Quando houver necessidade de O2 suplementar, por meio de máscara não reinalante a 15 litros por minuto, que é o que vai ser indicado, tá?
O uso da musculatura acessória da respiração é indicativo, né? Que a VNI deve ser instituída, ou se o paciente manter, que esse paciente tem que ir para a VM. Acidose respiratória com paCO2 maior que 50 ou pH menor que 7,20. E aí pode-se usar o CPAP, quando tem insuficiência respiratória hipoxêmica, de 5 a 12 centímetros, e o BIPAP, com o IPAP de 10 e EPAP de 5. Essas todas são as recomendações da Sobrafie, tá, gente? Que é a literatura que a banca recomendou da gente consultar. Então, aqui para a gente relembrar. Só chamando a atenção que a COVID é uma doença hipoxêmica, tá? Então, o CPAP vai ser o de preferência. Aqui embaixo é só um adendo também que é da Sobrafie. Caso o paciente tenha secreção, não é a característica principal, o paciente ser hipersecretivo, mas fazer uso, né, das técnicas de ciclo ativo da respiração e do flutter, tá? Então, recomendação para esses dois tipos de intervenção, caso o paciente tenha secreção e necessidade de higiene brônquica. Bem, outros pontos, tá? No Parkinson, fisiopatologia, degeneração da substância negra compacta nos núcleos da base. A substância negra está localizada no mesencéfalo, é a produtora de dopamina. Então, no Parkinson, a gente tem diminuição de oferta de dopamina no circuito dos núcleos da base, com consequente aumento da acetilcolina. Os sintomas que predominam são sintomas motores. A tríade do Parkinson, os três sintomas principais são tremor de repouso, rigidez, que é a hipertonia plástica, e a cinesia barra bradicinesia. Se a banca colocar tétrade do Parkinson, além desses três, instabilidade postural. Alteração de marcha parkinsoniana, pequenos passos, com fenômeno de festinação, e também pode aparecer o freezing, ai, não tem esse N aqui, freezing, ou congelamento diante de obstáculos. Postura característica, tá? Postura característica é a postura simiesca ou do atiçador, e outros sintomas que podem aparecer na prova: face em máscara, micrografia, disfagia e déficit de equilíbrio. Lembrando que é uma doença degenerativa, progressiva e idiopática. Então, tenta criar uma memória flashcardia para a gente criar memória de termos que podem aparecer na prova. Trombose venosa profunda, outra doença que eu tenho feeling aí de cair, outra condição. Conceito: a trombose venosa profunda caracteriza-se pela formação de trombos dentro das veias profundas, com obstrução parcial ou oclusão, sendo muito comum em membros inferiores. Sempre relacionar com trombose, gente. Tríade de Virchow, tá? Edema unilateral, sinal de Romas, sinal da bandeira, sinal de Brancoff. Então, esses termos aqui são termos que tem que estar na sua mente. Apareceu na prova, você já liga, tá? Já liga a memória com TVP, beleza? Então, tríade de Virchow, qual que é a tríade, né? Estase sanguínea, lesão endotelial, né, do vaso e hipercoagulabilidade. Sintoma importante na TVP, edema unilateral. Sinal de Romas, dor na panturrilha após dorsiflexão do pé. Sinal de bandeira, redução da mobilidade da panturrilha, está empastada na palpação. Sinal de Brancoff, dor à palpação da panturrilha. Outros sintomas: aumento da temperatura da pele. Tratamento fisioterapêutico só deve iniciar após 72 horas o uso de anticoagulante. O tratamento fisioterapêutico vai estar muito voltado ao edema, né? E também à circulação. Só para a gente lembrar, gente, tratamento do edema. A gente tem que acelerar retorno venoso, retorno linfático. O que que a gente faz para acelerar retorno venoso, retorno linfático? A gente faz contração muscular, que comprime os vasos, ou a gente usa pressão externa, que comprime os vasos. Então, a contração muscular comprime o vaso, porque o músculo, né, movimenta, e a compressão externa comprime o vaso de fora para dentro. Compressão externa pode ser drenagem linfática, massagem, pode ser enfaixamento compressivo,
Pode ser uso de meias e luvas, né, de contenção, chama contenção elástica. Pode ser o uso de aparelhos de pressão intermitente, né, que fazem compressão. Então, essas são as formas de tratar edema, tá? Só fazendo um parênteses aqui, tira o foco um pouquinho da TVP. Quando o edema é traumático, a gente também faz uso da crioterapia, além desses recursos que eu falei aqui, tá? Então, esses são os recursos básicos aí da fisioterapia para edema, beleza? Bem, outro ponto que eu acho importante para a prova amanhã, e ficou pequenininho, vamos tentar ver, né? Formas de transferência de calor. Isso aqui cai muito em prova, é muito típico de prova clássica, como a da Marinha, gente, e às vezes a gente erra, questão não lembra. Então, vamos formar memória, tá? Existe, então, a transferência por condução, que é o contato direto, como, por exemplo, compressa quente, banho de parafina. A convecção, que é aumento do fluxo de fluidos quentes, líquidos ou gasosos, hidroterapia, fluidoterapia, banho de imersão, forno de Beer, e conversão ou radiação térmica e radiação, aumento da conversão de outro tipo de energia em energia térmica, ultrassom, ondas curtas, micro-ondas, laser infravermelho, tá? Alterações fisiológicas, como eu disse aqui, ficou muito pequenininho, pessoal, mas vocês podem ampliar depois essa imagem, né? No nível celular, a gente vai ter aumento do metabolismo celular, com aumento da atividade imunitária e fagocitose, modificação da permeabilidade de membrana e aumento do, aqui, ó, do consumo de oxigênio. Desculpa, que está difícil até para eu ler. Nível circulatório, dilatação das arteríolas e capilares, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade capilar, vasodilatação. Nível de transmissão nervosa, aumento do limiar de estabilidade da célula, diminuição, diminui os estímulos nociceptivos para o sistema nervoso central, analgesia. E efeito que a gente tem eu não vou conseguir ler, eu estou cego. Ah, eu consigo aumentar. Efeito muscular, desculpa. Aumento da extensibilidade do colágeno, aumento da. Ai, fiquei tão feliz agora. Aumento da extensibilidade do colágeno, aumento da extensibilidade dos tecidos, diminuição da ação, da atividade do fuso muscular, relaxamento e diminuição do espasmo, tá? Contraindicações: patologia inflamatória, hemorragia, vasculopatia aterosclerótica, área isquêmica, patologia cardiovascular descompensada, patologia neoplásica ou infecciosa, lesões dermatológicas, aqui só atrasa, né? Mas tudo bem. Alteração na sensibilidade térmica, doentes sedados, cartilagem de crescimento, útero gravídico, cicatriz e feridas abertas, tá? Então, aqui, gente, só voltando, chamar atenção para alguns pontos que caem mais. Nível circulatório, a gente destaca a vasodilatação, terminação nervosa, a analgesia. Uma coisa que às vezes cai é essa questão do aumento do consumo do oxigênio, e muitas vezes cai comparando a crioterapia. Então, na crioterapia, a gente tem diminuição do consumo, na termoterapia, né, no aquecimento, aumento do consumo. Numa lesão aguda, a gente quer diminuir o consumo de oxigênio para preservar a célula, então a gente usa o frio, tá? Mas aqui, então, conseguimos ajeitar. Vai cair na prova amanhã nervos cranianos. O que que a gente tem que lembrar? Sempre a gente tem o número, e esse número em romano corresponde ao nervo. Então, a primeira coisa é saber que número é qual nervo, né? Então, vamos relembrar. 1, olfatório. 2, óptico. 3, oculomotor. 4, troclear. 5, trigêmeo. 6, abducente. 7, facial. Oitavo, aqui está acústico, mas é o vestíbulo coclear, o nome mais utilizado. Nono, glossofaríngeo. 10º, vago. 11º, acessório. 12º, hipoglosso. Aqui nessa tabelinha, gente, algumas funções. Então, o olfatório, olfato, óptico, visão,
Óculomotor, ó, óculomotor, troclear e abducente é movimento dos olhos, tá? Trigêmeo, sensibilidade da face, movimento, vou melhorar isso aqui, na mastigação. Facial, aí sim, movimentos da mímica facial. Acústico ou vestíbulo coclear, audição e equilíbrio, glossofaríngeo, função na garganta, né, deglutição principalmente, vago, deglutição, frequência cardíaca, acessório, movimento do pescoço, parte superior das costas, hipoglosso, movimento da língua. Algo que as bancas costumam cobrar muito é em relação à função. Então, o nervo craniano, ele pode ter função sensitiva, função motora, função autonômica. Pode ter uma só ou pode ter várias. O olfatório, olfato é só sensitivo. Óptico, visão é só sensitivo. Sensibilidade especial, né, gente? Mas é sensitivo apenas, né? Visão e olfato. Óculo motor, ele é misto porque ele é motor, movimenta os olhos e ele controla a pupila. Então, sistema nervoso autônomo. Troclear, só motor. Vou pular aqui. Abducente, só motor. São os nervos que controlam o movimento dos olhos. Trigêmeo, motor sensitivo e autonômico. Então, ele é misto. Motor, músculos mastigatórios, sensitivo, sensibilidade da face, autonômico, algumas glândulas salivares. Facial, motor sensitivo e autonômico, misto também. Motor, músculos da face, sensitivo, tem várias sensibilidades no ouvido, também sensibilidade gustativa na língua, e autonômico, glândula salivar e glândula lacrimal. Vestíbulo coclear, ele é considerado sensitivo à audição e percepção do movimento da cabeça. Aqui fala que ele controla o equilíbrio, a parte vestibular, né, na verdade, identifica os movimentos de cabeça. Glossofaríngeo e vago, motor sensitivo e autonômico também, mistos, sem destaque. Acessório motor, acessório inerva o esternocleido e o trapézio superior. Hipoglosso motor, movimentos da língua, tá? E a última coisa, pessoal, feeling também que pode cair amanhã, critérios para desmame da VM. Então, alguns critérios que são importantes para indicar que o paciente está pronto para passar pelo processo de desmame. Então, causa da falência respiratória resolvida ou controlada, PaO2 maior ou igual a 60, com FiO2 menor que 0,4 e PIP de 5 a 8. Paciente hemodinamicamente estável, com boa perfusão tecidual, sem ou com doses baixas de vasopressores, ausência de suficiência coronariana descompensada ou arritmia com repercussão hemodinâmica. Paciente capaz de iniciar esforço respiratório, balanço hídrico zerado ou negativo nas últimas 24 horas, equilíbrio ácido básico eletrolítico normal, e deve-se adiar a extubação quando houver programação para transporte, para exame ou cirurgia com anestesia geral. Gente, esses aqui são os pontos de destaque. É claro que a prova ela é muito ampla e muita coisa a mais pode cair, mas eu tenho feeling que esses pontos que a gente passou aqui vão aparecer. Espero que apareçam, que ajude vocês a responder as questões e a gente vai finalizando por aqui. Quem que terminar a prova amanhã e sair com o caderno de prova, se quiser me enviar, me envia, que eu já dou uma olhadinha aí nas questões, né? E a gente já começa a pensar aí num gabarito, né? Em como que foi a prova, se foi fácil, difícil e assim por diante. A gente vai encerrando por aqui.